A campanha Fevereiro Laranja tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a leucemia e a importância da doação de medula óssea. Atualmente, a doença ocupa a 9ª posição nos tipos de câncer mais comum em homens e a 11ª em mulheres. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado aumentam as chances de cura. Doutor em clínico geral Emerson Mangueira, que atende nos hospitais em Canaã, explica detalhes da doença. Leucemia é uma doença ainda mal conhecida, é uma doença que nós sabemos o que ela comete, mas não sabemos como ela evolui. Teríamos alguns fatores conhecidos que poderiam levar a pessoa a ter leucemia, como tabagismo, que é um fator de risco para como qualquer outro câncer também, né? Fator de câncer de estômago, câncer de esôfago. Outra alteração seria fatores familiares, não é o principal fator decisivo, mas poderia levar a aumentar o risco. E pessoas expostas a produtos agrotóxicos, solventes e tais. Esse poderia aumentar o risco de ter leucemia, sim. E por onde que começa tudo isso? Bom, a leucemia, ela tem alguns sinais e sintomas que podem levar a pensar nela. É uma doença rara, tá? Não é uma doença que você deve pensar logo de primeira, mas alguns achados pode levar o paciente até o consultório, que são palidez, cansaço, fadiga, sonolência excessiva e outros fatores seriam também sangramento de gengiva, sangramento pela urina, sangramento no cocô, manchas roxas espontâneas aparecidas sem nenhum trauma, e outro seria também pessoas com infecção de repetição. A pessoa tem infecção hoje, daqui a um mês ela volta a ter outra infecção. Isso poderia ser, são sinais inespecíficos, mas poderiam levar a pessoa até o consultório e iniciar a investigação através do hemograma, e a partir daí o médico vai decidir qual que é a próxima conduta. Como saber que uma pessoa, você explicou, né, que são alguns sintomas que aparecem, mas assim, de fato, o primeiro sinal seria esses? Isso, o sinal seria esse para você pensar, querer, né? Porque o que acontece? Na leucemia tem uma hiperproliferação celular de células doentes, e essas células doentes acabam ocupando o espaço das células normais, e com isso tem um aumento da linhagem linfóide, ou da linhagem mieloide, no hemograma. Mas outras linhagens são diminuídas, como a plaqueta diminui, que são responsáveis pela célula de conter sangramento, e também das células que são as células do sangue, que são as hemácias, glóbulos vermelhos, que podem baixar. A partir daí, inicia a investigação. Mas, assim, é muito inespecífico. E teria alguma maneira, de fato, de como evitar a não contrair essa doença? Bom, evitar é complicado, porque não existe nenhuma maneira de evitar, já que é uma doença que não tem muito um fator desencadeador da doença. Então, assim, acredito que seria tabagismo, né? Não fumar e deixar o cigarro seria bom em qualquer momento da vida, né? Evitar a exposição excessiva a agrotóxicos, produtos químicos, então seria uma forma de evitar. Mas acredito que não tenha nada a ver, ou os estudos, a literatura demonstra que não tem muita relação com os alimentos. E a partir da pessoa que ela é diagnosticada com leucemia, começa os tratamentos. Como é que funciona? Quanto tempo dura? Isso. O tratamento da leucemia, assim, as leucemias são divididas em agudas e crônicas. A leucemia aguda, ela tem um prognóstico, ela é um pouco mais agressiva, já que ela aparece desde o início com sintomatologia. Mas se tratando de aguda ou crônica, as duas, os pacientes são submetidos à quimioterapia, que é uma formulação com medicamentos, né, que vai desde medicamentos por via orais e medicamento também por via endovenosa. Mas o tempo de tratamento depende muito da fase que foi encontrada a doença. Se for numa fase mais precoce da doença, ela pode ser desde um tratamento ou 2 meses de quimioterapia, pode levar à remissão da doença, né, e levar à manutenção. E de acordo com as pesquisas, como é que anda a porcentagem de pessoas que têm leucemia aqui no Brasil? Bom, em 2021 saiu o último censo da incidência da leucemia pelo Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, e determinou que no último ano de 2021 tivemos mais de 10 mil novos casos diagnosticados. Então essa é a incidência. E sendo essa incidência a maioria em homens, mas não muito diferente das mulheres,
mas é uma doença de acometimento mais em pessoas idosas, mas também isso não impede que tenha acometimento em crianças, que é mais comum leucemia linfóide aguda nas crianças, e no caso no adulto mais idoso, né, no caso homem ou mulher, seria a leucemia mieloide crônica, que essa seria já mais uma doença mais difícil de tratamento, já que ela é assintomática. Nas crianças, normalmente, ela já aparece sintomas desde o início, e nos idosos ela demora um pouco a ser diagnosticada, é um achado eventual na consulta. Gostaria aqui de agradecer e falar também que seria importante na suspeita que você possa aparecer com palidez, manchas arroxeadas pelo corpo, de aparecimento espontâneo, e também sangramento espontâneo também de difícil controle. Seria importante procurar o médico, procurar o postinho de saúde, para poder fazer uma melhor investigação do caso, tá? E já que esse é o mês de fevereiro, que é o mês lançado para que todos conheçam que é essa entidade, que é a leucemia, que é o Fevereiro Laranja, então no surgimento de algum desses sintomas que eu falei, você pode procurar o médico, procurar o postinho de saúde, para poder buscar um melhor esclarecimento.